Agora vai. E no meio do caminho, uma mulher tocou Jesus, que há 12 anos sofria e sangrava sem parar. Se eu apenas tocar na hora do mestre, eu serei curada. Curada, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, eu senti. Oh, não, não, não foi comum, foi um toque especial, carregado de muita fé, fui eu, Senhor. Tomei coragem, enfrentei a multidão e te toquei. Filha, tua fé te salvou, te salvou. Receba a vida, te dou a vida.